da natureza divina que Deus nos concedeu nessa oportunidade de aprendizado, nessa escola de tantas regiões. Nós fomos agraciados com essa localização geográfica de uma intensidade de vibrações de amor através da natureza, o calor, o sol, a exuberância da luz a iluminar os nossos corações. Nós que estamos conectados agora, então, pela tecnologia, a qual possamos também estar conectados pelos fios dos nossos pensamentos, pelos nossos desejos mais íntimos de estarmos juntos nesse aprendizado do amor. E pelas vibrações amorosas que emanam dos batimentos cardíacos de nossos corações. Que possamos, então, com o amparo e assistência de Jesus e de seus Espíritos bons, encontro de amor, e essa alegria. E como sempre nós comentamos, que o nosso modelo, o nosso guia, o farol das nossas vidas, o Espírito Divino, de mais alto amor e sabedoria, dirigente e governador da nossa escola planetária, o nosso amado Mestre Jesus. Esse Espírito magnânimo que nas regiões celestes, sintonizadas com seu coração amoroso, que cuidou desde a formação da aglutinação das partículas para a nossa escola planetária, aqui há mais de 2000 anos, criou conosco um corpo para exemplificar a nós a nossa caminhada da construção do reino divino do amor em nossos corações. Por isso aqui estamos, mais uma vez, Jesus, nessa manhã de hoje, reunidos em seu nome e com a sua permissão. E lhe rogamos, Senhor, que através dos seus mensageiros de luz e do amor, de cada lar que aqui se encontram conectados conosco, seus benfeitores amigos, os espíritos bons, possa estar a acolher, a amparar ainda os nossos corações aflitos e com dificuldades. Mas sempre procuramos rememorar, e já estão gravados em nossas consciências, Jesus, os seus esclarecimentos, os seus exemplos de amor. E nessa manhã de hoje, então, Senhor, nos recordamos quando o Senhor nos disse: nem só de pão vive o homem, mas sim do alimento dos nossos espíritos. E a alimentação dos nossos corpos físicos, com os fornecimentos das vitaminas, das proteínas. Nós hoje lutamos tanto para ter uma disciplina e um controle. Mas, Senhor, o Senhor nos recomendou o alimento dos nossos espíritos. E o alimento dos nossos espíritos são as criações mentais que elaboramos, os sentimentos que mantemos a maior parte do dia em nossos corações, as conectividades que fazemos através dos comprimentos de onda dos nossos pensamentos. E aí, Jesus, somos conscientes ainda de quantas dificuldades temos de fazer com que os atributos divinos, os recursos do nosso cérebro, com as vibrações dos nossos corações, possam formar um equilíbrio de sentimentos bons, de alegria, da imensa alegria de viver, de sentir na intimidade a grandiosa oportunidade de aqui estarmos reencarnados. Por isso, Jesus,
A cada dia somos mais conscientes do quanto que temos que agradecer-lhe, Senhor, por todas as oportunidades benditas concedidas a nossas vidas. A reencarnação, como o Senhor nos disse, ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. E nós nascemos mais uma vez, Senhor. Estamos com o corpo físico para a manifestação dos nossos espíritos. Agradecer, Jesus, por todos os atributos que trouxemos, pela família que temos, pela ambientação que temos. Enfim, Jesus, quanta gratidão, Senhor, pela oportunidade bendita. Mas também, Jesus, a cada dia que passa, somos mais conscientes do quanto temos que trabalhar na nossa intimidade, Senhor, para a educação dos nossos sentimentos, diante dos estímulos que recebemos, das provas que enfrentamos. Por isso aqui estamos, Jesus, mais uma vez nessa manhã de hoje, a rogar-lhe, Senhor, o seu amparo, a sua assistência, o seu amor. Ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós, em definitivo, a impulsividade, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a falta de paciência. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos, para que possamos ser mais pacientes, mais amorosos, mais compreensivos, mais tolerantes, mais carinhosos. Enfim, Jesus, ajuda-nos, para que com o nosso esforço, com o suor das nossas testas, onde quer que estivermos, Senhor, sejamos instrumentos do seu amor, a levar a concórdia, a paciência, aos estímulos da tolerância e da bondade, da concórdia. Enfim, Jesus, já compreendemos que só através do amor, prática do bem, renovaremos as vibrações doentes, sentimentos desequilibrados que ainda carregamos, que tem dificultado tanto, Senhor, a nossa caminhada. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, como sempre nós lembramos, de que as recomendações, os esclarecimentos que procuramos trazer nessas manhãs são baseadas e orientadas pelos ensinos de Jesus, pela nossa doutrina de amor, de paz e de luz, a nossa doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. E mais especificamente nós, que participamos do nosso núcleo, da nossa escola de amor e assistência, o nosso abraço fraterno, cuja direção, a orientação, as diretrizes são do nosso magnânimo professor Eurípides Barçanufo. Preposto de Jesus, com a sua colônia da esperança, no mundo dos espíritos desencarnados, no mundo espiritual, que tem aqui no plano físico nosso ponto de apoio, nosso pequenino abraço fraterno. E o nosso professor Eurípides sempre nos orientou ao estudo, ao aprendizado
e principalmente começar as nossas atividades, estudando então a parte da religação, o conteúdo da conectividade de nós, criaturas de Deus, com o amor infinito de Deus, nosso Pai, que nós chamamos então de religião, né? Que, como sempre falamos, a nossa doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, organizada, né? Trazida do mundo superior do amor pela equipe do Espírito de Verdade, estruturou 5 livros: livro dos Espíritos a Filosofia, livro dos Médios a Ciência, livro O Evangelho, que é a religião, o livro Céu e Inferno e a Gênese. Então, e nós falamos sempre que o Evangelho é, então, o nosso manual do bem viver e do aprendizado da vida. Então, vamos começar, né? Como sempre temos feito, seguindo a sequência dos capítulos. E vocês até desculpam, né? Porque eu falo que cada capítulo é um sonho, né? Cada capítulo é maravilhoso demais, né? E sempre falamos, né? Que se nós vivenciarmos, não só ter entendimento, né? Conhecer, mas vivenciar no coração esse evangelho, esses ensinamentos, estaremos habilitados a participar de qualquer galáxia nesse universo infinito. E, pela nossa própria característica do nosso estado evolutivo em um mundo de provas e expiações, né? Jesus, então, enviou, e nós estamos hoje no capítulo 6, o Cristo Consolador. E parece bem um capítulo muito sucinto, né? E começa com o primeiro item: o jugo é leve. Depois, Consolador prometido. E dentro das instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de Verdade. Os capítulos todos praticamente são estruturados, então, com o Kardec, como Jesus disse no início, né? Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Então, na organização, os benfeitores superiores organizou para que todo o Evangelho nós começássemos já com os que nós já conhecíamos, que era das leis dos apóstolos, né? No caso esse de Mateus. Então a gente vai ler aqui o primeiro, que é... só fazendo um comentário. Esse é o único capítulo do Evangelho que as instruções dos Espíritos é diretamente de Jesus. E aqui ele titula da sua equipe, né, como Espírito de Verdade. Porque nos outros capítulos, né, falava Santo Agostinho, falava Paulo, falava Emmanuel, mas todos os comentários são do Espírito de Verdade. E Jesus, então, sabendo das nossas aflições, naquela oportunidade aqui, disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Amados, como entender isso e trazer isso para a nossa intimidade? E eu vou ler o item 2 aqui, então depois nós vamos falar, né? Então, o item 2, que já é o comentário, então, do Kardec, né? Todos os sofrimentos, miséria, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Mas só que, para tal, tem uma condição, que é o que Kardec vai falar aqui.
Entretanto, faz-se depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei, por ele ensinada e exemplificada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. O que nós podemos falar dessa grandiosidade desse consolo? Qual foi a condição, então, aqui, para que nós, aflitos, porque se estamos no mundo de provas, como estudamos no capítulo anterior, no capítulo 5, né? Bem-aventurados vós que estáis aflitos. E qual é a condição, então, que Jesus colocou? Porque ele disse, vinde a mim, né? O meu fardo é leve e o jugo é suave. E tudo isso está estruturado e só vai ter efeito se tivermos estruturados na lei do amor e da caridade. E aí, então, que eu gostaria de colocar aqui, né? O que a caridade, como Jesus a exemplificou e ensinou para nós? Tratar todos com benevolência. Mas é todos. E não está falando de tratar aqui apenas aqueles que convivem no ciclo da vida em casa, no trabalho. Mas tratar a todos que os nossos pensamentos alcançarem. Quando olhamos as notícias nas redes sociais, como olhamos as notícias das televisões, quando o nosso pensamento leva a pessoas, a nossos irmãos, qual é o nosso sentimento para com eles? Porque é muito profundo esse esclarecimento. Porque às vezes eu estou aflito, desesperado, quero amparo, quero auxílio, quero consolo, mas não trabalho a minha intimidade dentro da lei, então eu não estou em sintonia. Então, enquanto eu olhar a ação de alguém, de quem quer que seja, e apontar o dedo e fazer julgamento, não estou atingindo o nível vibratorial da minha intimidade para entrar em sintonia com os fluxos energéticos do amor. Porque a condição para que o jugo das nossas provas seja leve, para que a transformação íntima dos nossos sentimentos ocorra suave, eu tenho que estar estruturado na minha vida diária, em todos os instantes, com uma luta imensurável, para que eu possa ser caridoso. Porque às vezes nós misturamos caridade, porque ela tem diversas formas. Tem a caridade material, claro, dar o pão para quem está com fome, dar a água para quem está com sede, dar a palavra, o fluxo energético da voz, do campo vibratório para aquele que está aflito. Tudo isso é caridade. Mas a maior caridade está em perceber todos os irmãos, todos os espíritos que convivem conosco na escola planetária. Especificamente os espíritos que convivem conosco em nosso país, na pátria do Evangelho, que é o nosso Brasil. Como tem sido em nossa intimidade, como começamos a prece no início do nosso encontro de hoje, falando do nosso alimento espiritual. Como tem sido as vibrações que os nossos corações emitem, que os nossos pensamentos, que os nossos cérebros enviam. Então, meus amados, a estruturação para a compreensão do Consolador prometido, o jugo leve. E o jugo leve. Mas que consolo é esse? Como é que nós vamos colocar esse consolo que Jesus, então, veio trazer para todos nós? Se nós não compreendermos esse Espírito Divino que somos, e o propósito divino para todos nós, e o propósito divino para todos nós que foi elaborado no nosso planejamento encarnatório, o nosso planejamento encarnatório para essa oportunidade bendita, se nós não compreendermos o propósito da nossa caminhada aqui, nós não conseguiremos alcançar
esse consolo que Jesus prometeu e chamou nós para o coração dele. Porque como é que nós vamos compreender, então, vamos dizer assim, se eu estou consciente que eu sou espírito, que aqui eu estou encarnado, e que eu estou aqui encarnado para renovar sentimentos, para corrigir vibrações de ações de condutas, tanto nessa vida como nas outras, que não estão de acordo com a lei divina do amor. E então, em alguma área em que esses meus sentimentos já estão em equilíbrio, eu não terei nenhum tipo de prova, nenhum tipo de aflição. Mas, meus amados, dentro dos sentimentos que eu elaborei no meu projeto encarnatório, que eu vim aqui para transformá-los, meus amados, nós vamos ter muitas provas. E principalmente a compreensão de que os sentimentos que eu trouxe para fazer a renovação é para a construção de valores, não de coisas efêmeras, mas sim estruturação na intimidade de outro campo vibratório das nossas células perispirituais. Então, como compreender? Então, aparentemente, parece que vai dar sempre errado naquilo que eu estou com dificuldade, se eu tiver com os olhos somente do corpo físico. Então, o Consolador não veio dizer que você não vai ter problemas, que você não vai enfrentar dificuldades. O Consolador veio dizer assim, que aparentemente, aos olhos aqui, das coisas passageiras e transitórias, dá tudo errado naquilo que parece que eu estou fazendo. Como entender isso em profundidade nos nossos corações? Porque o propósito desses nossos encontros de manhã não é que só vocês, entendam isso, mas que possam trazer o campo vibratório para os seus corações. Eu rogo tanto a Jesus que me ajude, para que eu possa levar para vocês, para todos, o campo vibratório do amor dele, para que vocês possam sentir a grandiosa oportunidade das provas, das dificuldades. Então, na área em que eu estou com dificuldades, seja dos relacionamentos, seja dos recursos materiais, seja qual for ao qual eu estou passando dificuldade, eu preciso compreender. Só que tem uma coisa, meus amados. O consolo que Jesus nos traz não é consolo barato, falando que tudo vai dar certo pelas coisas transitórias e efêmeras. Não sei se poderia exemplificar. Especialmente eu acabo falando da área, porque é a que eu acabo tendo contato em sintonia, mas não quer dizer que esse seja um exemplo único. Mas, por exemplo, o nosso amado benfeitor Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Para que nós tenhamos a dimensão que o consolo que Jesus traz não é um consolo barato, é um consolo para construções de vibrações eternas, de valores eternos para os nossos corações. Então, o que eu quero dizer? Que todo mundo, acredito, que tenha o conhecimento. O Chico Xavier já estava lá com seus mais de 85 anos. E como todos nós, ele também tinha uma dificuldade imensa com o hospital. E foi atacado por uma pneumonia e foi para o hospital lá em Uberaba. Inclusive, em diversos programas de Fantástico, Rede Globo e outras redes, mostraram lá o vídeo das luzes entrando no seu quarto. E aí, abordando ele, lá no seu quarto, e ele falou, mas quem que é? Ele disse, não, foi o Emmanuel e a minha mãe, Agora, pensem bem, esse espírito, que no meu entendimento, foi o médium mais amoroso do planeta Terra. Então, ele tinha recursos, vamos dizer, ele já tinha feito por merecer, sei lá, nem dá para imaginar o quê. Porque trabalhou desde os seus 6 anos, na vida profissional, trabalhou, aposentou na Secretaria da Agricultura de Minas Gerais, escreveu, através dos benfeitores, mais de 400 livros. Alguém tem ideia do que é esse trabalho? Trabalhou ininterruptamente, sem férias, sem feriados, e nessa condição, lá no hospital, me cheguei Emmanuel e a mãe dele, E aí perguntaram para ele assim, Chico, mas
que foi que o Emmanuel e sua mãe falou? Ele falou assim, o Emmanuel falou que era para mim ter paciência. Estão entendendo o que é esse consolo que Jesus veio trazer? Ela vem mais ou menos assim, Chico, está tudo certo, ó, nós já estamos até preparando para você retornar. Mas aquilo que você necessita para a aquisição dos valores eternos para o seu coração, não tem como ser modificado. Então não tem consolozinho barato dizendo que tudo é. Então, o que o Consolador está trazendo para nós aqui? Que para adquirir essas vibrações, esse consolo, esse reino divino de amor em nossos corações, esse é o consolo. De construções de valores eternos, não das coisas transitórias, é trabalho árduo. Porque o Emmanuel podia chegar lá e falar, não, então nós vamos te dar um passo aqui, vamos mudar tudo, suas vibrações. Não tem nada disso. Então, meus amados, e para nossas vidas, para a nossa vida diária, que construções realmente estamos fazendo de valores eternos? Porque é muito maravilhoso nós sabermos que as dificuldades é para trazer transformação íntima dos nossos sentimentos. Mas enquanto eu não souber que eu sou esse Espírito Divino, enquanto eu não sentir que eu fiz um projeto reencarnatório, que eu tenho um plano de trabalho aqui a realizar, de modificações a serem feitas, e aí, trazendo aqui para a nossa reflexão desse livro Vinha de Luz, para que nós pudéssemos, permitem, né, compreender melhor o nosso propósito aqui. Eu me lembro que quando eu estudei essa lição, ela ficou gravada. É a lição 113, que chama A Fuga. Mas eu nem vou ler ela toda, não. Eu vou ler apenas um parágrafo, e em cima desse parágrafo nós vamos trabalhar. Então, ó, Vinha de Luz, lição 113, chama A Fuga. E eu vou ler apenas esse parágrafo aqui. Que cada um, então, procure sentir no seu coração qual que é a sua parte nessa compreensão. Então, começa assim. Cada homem possui, com a existência, uma série de estações e uma relação de dias. Estou consciente disso. Que eu tenho uma relação de dias elaboradas no meu planejamento reencarnatório para que eu possa executar as tarefas que norteou a minha reencarnação. Então, eu tenho uma relação de dias. Amados, cada um de vocês aí, que dia que vocês estão da relação do dia que nasceu e quanto falta para o dia que nós vamos retornar? Vocês já pensaram nisso? E aí ele continua. Então, vou começar a ler de novo. Cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias, estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. Olha que grandiosidade. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade. Então, você tem moços aí assistindo conosco que tome consciência disso com clareza. O verão das forças físicas e o outono da reflexão. Para que a grande viagem do inferior para o superior, para que a grande viagem do inferior para o superior, para a grande viagem do inferior para o superior, agora eu pontuei. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice, ou o sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Então eu vou lutar para um aprendizado onde eu já perdi a maior das oportunidades. E ele diz, muitas vezes através do sofrimento irremediável, né? E aí ele fala, as possibilidades para jazem esgotadas não é o fim da vida, mas o termos
mas o término de preciosa concessão. Então, ou seja, não é que a vida vai interromper, não tem nada disso. Só que está terminando a concessão mais grandiosa da nossa evolução. Como Jesus disse a Nicodemos, ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. E aí, de repente, nós estamos terminando a reencarnação, e aí é que nós vamos pensar nessas coisas. Aí é que nós vamos tentar adquirir o conhecimento e a experiência da vivência do amor. E aí ele fala, e naturalmente, o servidor descuidado, que deixou para o sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa. Sabe lá, Deus, quando outra oportunidade reencarnatória. Meus amados, o que nós vamos refletir então sobre esse Consolador prometido por Jesus? Todos nós aqui então estamos conscientes que nós fizemos um projeto reencarnatório, que a doutrina de amor e de paz e luz nos esclareceu como essa luz do sol que brilha em nós, o quê? Que nós somos espíritos imortais, que nós, antes de estarmos com esse corpo, nos encontrávamos em um ambiente do mundo espiritual, que elaboramos um projeto reencarnatório e que pegamos um novo corpo, então, recebemos todos os estímulos para que pudéssemos realizar o propósito divino para todos nós desse aprendizado do amor. Mas então, e às vezes quando eu falo isso, né, nos atendimentos ou nas conversas, as pessoas falam assim, não, mas então eu queria saber qual que é o meu projeto reencarnatório. Eu queria ler, bom, você leu lá antes de reencarnar, mas não é lhe dado lembrar por misericórdia e por amor, porque já é um consolo. Porque dentro do nosso planejamento reencarnatório, existem as coisas, as circunstâncias, que o nosso livre-arbítrio ainda é limitado, em que elas ocorrerão e nós não poderemos modificar. Vocês já pensaram bem, se eu já soubesse hoje que dia em que eu deixaria o corpo? Se eu já soubesse hoje que dia que aquele ser amado deixaria o corpo aqui e iria para outro plano? Então tem muitas coisas que não é nos dado lembrar por misericórdia e por amor, que é um consolo nós entendermos que qual que é a parte das nossas modificações. Porque às vezes, meus amados, nós aqui gastamos a maior energia, como ele disse, o Emmanuel disse lá, né? Para a quantidade de dias que eu tenho que viver aqui, a energia do meu corpo físico, a energia vital do meu corpo energético, acoplada ao meu corpo físico, tem um período. E aqui, então, se nós não compreendermos qual é a nossa parte, nós vamos gastar a maior parte dessa energia tentando mudar aquilo que não pode ser mudado por nós. Não sei se eu estou conseguindo fazer entender. Como, por exemplo, eu não consigo mudar quem são meus pais. Eu não consigo mudar mais os espíritos que estão aqui como meus filhos. Não tem jeito de mudar isso mais. Como é que eu vou entender, então, qual que é a minha parte? Mas muitas das vezes, nós estamos aqui querendo modificar as pessoas. Muitas vezes nós gastamos um monte de energia tentando fazer a modificação em quem está conosco, e não em nós. E para essa modificação em nós temos então que colocar o que Jesus nos trouxe do consolo quando nós lemos aqui. A única condição para que nós transformemos, para que nós adquiriremos componentes vegetórios, valores para a vida eterna, não coisas transitórias, nós temos que focar então na modificação da nossa intimidade, do Espírito Divino que nós somos. Qual que é a possibilidade
que nós temos, então, qual que é o nosso compromisso com quem está conosco? O nosso compromisso com quem está conosco é amá-lo do jeito que ele é. Exatamente da forma que ele é. Por quê? Porque nós só vamos prestar conta com o que nós sentimos. E Jesus exemplificou para nós, em quantas oportunidades, a aceitação das pessoas assim como elas são. Quando nós nos observamos como Espírito Divino que somos, como que nós vamos fazer a avaliação do nosso trabalho de renovação íntima, de amor e de bondade? Porque, como já dissemos, o consolo de Jesus não quer dizer que você não vai ter dificuldades. Não é consolo barato, é algo profundo para os nossos corações. Dentro da escala de valores do nosso plano reencarnatório, qual que é o nosso compromisso conosco? Em renovar vibrações, em trabalhar a intimidade, porque nós ainda não conseguimos fazer grandes coisas. Mas aonde nós estamos? Como que é o estímulo que levamos? Que tipo de vibração emitimos da nossa atmosfera psíquica? Então, meus amados, voltando aqui no Evangelho, né? Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse, o Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está encarnado aqui na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Se eu não compreender, se eu não procurar me observar, o que são realmente os meus impulsos? Quais são realmente os meus desejos mais íntimos? Se eu quero mesmo saber, procure se observar um momento em que você está só. Em que você, teoricamente, digamos, tem liberdade para fazer o que você gostaria de fazer. Que ninguém estaria te olhando, ninguém estaria te avaliando, você estaria você com você mesmo. O que as coisas que você tem vontade de fazer? Isso vai dar um norte dos sentimentos, do seu planejamento encarnatório, que você tem que fazer a transformação. Porque muitas vezes nós ainda não fazemos pelas limitações que a própria sociedade coloca. Mas eu estou dizendo que se você estivesse livre, o que você gostaria de fazer? Por isso é que Jesus falou aqui então, que você teria consciência dos sentimentos que você carrega e você trabalhando com eles, como que você iria fazer a transformação? Meus amados, quando nós olhamos para nós mesmos e vemos ainda temos que transformar. Isso nos consola. Por quê? Porque aí nós nos colocamos na posição que estamos. E não geraremos campo vibratório na nossa intimidade de reprova de ninguém. De ninguém quer que seja, nós faremos qualquer comentário de crítica ou de julgamento. Porque é a estruturação do verdadeiro amor. Porque se nós observarmos as aflições que passamos, as dificuldades que temos, é porque nós ainda as observamos não
como espírito, mas como corpos. Acredito que todos nós aqui que estão conectados nessa manhã, estudou aí, ou já leu algum livro da coleção magnânima do Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz. Pode ver que o André Luiz fez toda a colocação lá com os olhos do espírito e não com os olhos do corpo humano. Só como exemplo para nós percebermos o que é o Consolador que Jesus vem nos trazer. Por exemplo, lá no plano espiritual, na sequência dos livros lá, não me lembro qual, eu sei que tem um momento em que estão elaborando um projeto reencarnatório para um espírito que iria reencarnar. Mas as suas necessidades era que ele permanecesse aqui reencarnado apenas por 5 anos. E fizeram esse projeto com os olhos do espírito, entendendo a necessidade do espírito. Agora, vocês já imaginaram, aos nossos olhos do corpo físico só aqui, vocês já imaginaram, então, o casal aguardando o espírito que vai reencarnar, o espírito reencarnou. A mãe, o pai, na imensa alegria, monta o quarto, compra o berço, põe papel de parede. E aí, com 5 anos, esse casal, então, tem que fazer o velório do filho, por exemplo. Vocês estão percebendo o que é o Consolador prometido por Jesus? Não sei se eu estou conseguindo expressar, vocês me perdoem. Eu compreender, então, as necessidades das provas que eu estou nos meus relacionamentos em casa, no meu relacionamento no trabalho. Com meu vizinho. Eu gostaria tanto que chegasse em vossos corações a compreensão desse Espírito Divino e de que esses testemunhos, que esse consolo que Jesus vem trazer é para atender necessidades evolutivas do ser divino que nós somos. Fazer crescer, porque essa semente está em nossa consciência desde quando nós fomos criados. Mas as nossas experiências é que vai estimulando ao crescimento dessa planta divina do amor e da caridade em nossa intimidade. Estão percebendo, meus irmãos, então, que planejamento reencarnatório é esse que cada um de nós fizemos? Como eu vou compreender, então, como é que eu vou ser consolado da dor e da dificuldade que eu estou, se eu não estou entendendo que é para aquisição de valores eternos na minha intimidade? Nessa manhã de hoje, meus irmãos, com esse capítulo 6, o Consolador prometido, o Cristo Consolador. Estão compreendendo agora o que é? Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sofrendo, porque eu vos aliviarei. Então eu estou entendendo a prova a qual eu estou passando agora para a aquisição desses valores, para fazer crescer a semente divina do amor nas minhas ações, na minha intimidade. Meus amados, como fazer ainda com os sentimentos que nós temos ainda de julgamento, de crítica, de apontar o dedo, porque eles dificultam tanto nós compreendermos as nossas tarefas. Gastamos energias com essas coisas, ao invés de gastar nas nossas energias amando e servindo. Amar e servir em pensamento a todos, a gratidão a todos pelo esforço de todos, porque cada um se encontra no seu estado de compreensão e de amor. Bendito, né? Seja vós que estáis aflitos. Porque, amados,
Nós escutamos tanto ainda. Ou às vezes, aos nossos olhos, ainda sem percepção, dizemos que há tanta injustiça no planeta Terra. Mas não existe nenhum ser divino que está sendo injustiçado. Porque a lei divina, ela mistura justiça e amor. Não é justiça de julgamento. Não é justiça de vingança. E como compreender, então, quando nós falamos isso? Como nos consolar os corações quando nós falamos que o mundo está cheio de injustiça, sendo que pelas leis divinas do amor não existe um sequer que está injustiçado? É porque nós não percebemos ainda que bilhões estão em redenção dos seus corações nas provas regeneradoras. E encontro outros bilhões estão encharcando os seus corações em desalinhos e desequilíbrios que precisarão de séculos de provas para regenerar. Oh, meus amados, confiemos em definitivo que não tenhamos mais dúvida jamais do infinito amor e da infinita justiça de Deus, o nosso Pai. E que não tenhamos dúvidas nunca mais do amparo e da assistência do coração magnânimo de Jesus. Mas ele não pode vir transformar o que nós necessitamos. Mas quando nós compreendemos o significado das dificuldades íntimas que passamos, dificuldades de relacionamentos, dificuldades de aquisições de recursos materiais, dificuldades, amados, da desarmonia das células fisiológicas que nós chamamos de doenças do corpo físico. Que com esse capítulo dessa manhã de hoje, nós possamos trazer para os nossos corações essa compreensão de que Deus é infinito amor e o propósito divino para todos nós é de aquisição de valores eternos, do crescimento do amor divino, da semente que se encontra em nossas consciências. Então vamos todos nós, com nossos corações abertos com muito amor, a receber os passes energéticos, as vibrações amorosas que envolvem todos os nossos corações. Que possamos sentir o envolvimento desses espíritos bons, a nos estimular, a nos fortalecer, para que tenhamos olho de ver e coração de sentir. Que as dificuldades e as provas são momentos grandiosos e preciosos na aquisição desses valores do amor para a eternidade. Lhe rogamos, Jesus, nós que somos tutelados pelo nosso professor Eurípides, lhe rogamos que com a sua equipe generosa, amorosa e bondosa, acolha todos os corações conectados conosco nessa manhã de hoje. E a todos os corações de irmãos desencarnados em cada lares, trazendo o lenitivo do amor, na impregnação da nossa célula, do nosso corpo perispirituais, com os estímulos semelhantes a que Emmanuel disse a Chico Xavier no hospital. Tenhamos paciência com tudo e com todos. Ó Jesus, que essas doces vibrações amorosas envolvam todos os nossos corações. Enchemos de alegria,
e de esperança. Que a cada dia, Senhor, possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. E para nós, encarnados em todos os lares de Jesus, pedimos que os mensageiros de luzes, acolhendo os corações, possam magnetizar os copos de água, as garrafas de água, com os remédios, com os fluidos, que todos nós necessitamos. Que assim seja. Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai. Aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em tentação, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Mais uma vez, meus amados, o meu muito obrigado. A minha imensa alegria, a minha imensa gratidão. Sou devedor a todos vocês por conectarem os seus corações comigo, alimentando o ser espiritual que eu sou, para que eu tenha força de vencer as minhas mazelas, as minhas trevas, as minhas imensas dificuldades. Mais uma vez, agradecido a todos. O meu abraço, o meu carinho, a minha eterna gratidão. Que todos nós tenhamos uma ótima semana, de muito amor, dedicação, paciência incessante com tudo e com todos. Até o próximo domingo aqui, a partir das 9h30 e depois iniciando definitivo às 10 horas. Se assim, é claro, for a vontade de Deus, nosso Pai.